Paz do Senhor, meu querido Elder Oliveira. Graças paz, paz do Senhor, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Vamos ver aí se está online. Aparentemente está. Se o irmão tiver um celular, a esposa puder dar uma conferida lá se está online. Apareceu a notificação aqui, estamos online, estamos ao Eu vivo. acredito que estejamos online, sim. Nós vamos falar hoje, né, sobre a reintegração do indivíduo na sociedade. É esse o tema, né? Sim. Certo. E é um tema bastante sugestivo também, né? Importante, porque há uma dificuldade grande, né, das igrejas reintegrarem aqueles que vêm do mundo, que vêm de fora, que vêm de uma situação degradante, difícil. Uma coisa é quando o cidadão ele chega do mundo rico, milionário, com a vida toda bonitinha, ele só está se tornando evangélico. Aí é muito simples. Agora, quando vem do mundo um travesti, né, um bêbado, chega lá na porta da igreja, uma pessoa que está com a vida miserável, desgraçada, que precisa de ser trabalhado, moldado, reinserido na sociedade, na igreja. Daí a gente vê essa grande dificuldade, né, irmão Helder, dessas pessoas receberem, né, dentro, e reintegrarem na igreja e na sociedade, não é mesmo? É algo muito interessante que o senhor falou concernente às pessoas que já têm uma classe social financeira boa, né, na sociedade. Quando elas aceitam a Jesus, né, quando elas se convertem. No caso, elas somente aceitaram a Jesus. E a probabilidade delas serem aceitas no ministério, na sociedade, vai ser muito maior do que uma pessoa, né, que veio de um passado que não tem muita, né, credibilidade no meio financeiro social. Então, assim, para essas pessoas é fácil, porque elas somente viraram evangélicas, né? Então, elas vão ter todo um apoio, elas vão ter toda uma credibilidade, né? E assim vai ser fácil para elas. Agora, existem pessoas que vêm de uma vida frustrante, né? Reeducando, vamos supor, eu amo o trabalho social no meio de casa de recuperação, que tem homens, né, usuários entorpecentes, crack, cocaína, maconha, LCD, drogas em o todo, né, em geral. E eles não aguentaram mais aquela vida, né? Então eles vêm, né, praticamente somente com o seu corpo e a sua vontade de servir a Deus, querendo se libertar daquela vida. E aí eles reintegram esta situação na casa de recuperação, né? E para eles é difícil porque eles não vão ter aquela credibilidade na sociedade. A sociedade vai olhar para eles com aqueles olhos. Ah, vai me roubar, vai fazer algo mal, né? Não tem confiança, né? É algo que eu costumo dizer. Quem é que coloca um usuário de droga, morador de rua, na sua casa, né? Dentre muitos, vai existir pouquíssimos. Isso é até muito conturbador em se falar, né? Porque, assim, o diabo, ele arma, né? Situações para escandalizar o ministério de muitas pessoas. Vemos aí um exemplo que está repercutindo nas redes sociais do caso da irmã, né? Que foi evangelizar o mendigo, e, enfim, teve aquela toda situação. Vemos que ela não estava preparada para fazer aquela obra, né? Então, assim, quando a pessoa vem do mundo e não tem uma classe social elevada, para ela é mais difícil. Então, isso é muito importante, pastor Cleops, o que você disse, né? Referente a essa situação do financeiro, para quem vem para Jesus e já tem uma capital ali, né, uma classe social elevada, e quem vem para Jesus e não tem nenhuma classe social financeira. Então, para essas pessoas, é mais difícil a reintegração no meio social. Porque, na verdade, a Bíblia, como a Bíblia diz, né, o diabo veio para roubar, matar e destruir.
Com Quando a gente certeza. fala de reintegrar, né, o cidadão na igreja e na sociedade, a gente fala de pessoas que o diabo roubou tudo delas, não sobrou nada. O diabo roubou a família, roubou a casa, roubou tudo. Não sobrou absolutamente nada na vida dessa pessoa. E, infelizmente, muitos cristãos não compreendem essa realidade. Que ele não tem nada, está naquela situação de miséria porque o diabo roubou. Então, qual é o trabalho da igreja? Qual é o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho? É, com amor, receber essas pessoas dentro da igreja e tentar reintegrar elas na sociedade, arrumar um emprego para essas pessoas, ajudar essas pessoas. E assim, antes da a gente deu essa introdução, né? Mas antes da gente prosseguir, eu quero aqui também justificar os meus seguidores, o meu sumiço aí, né? Já algumas semanas eu não apareço aqui no canal do YouTube. E foi devido a algumas dificuldades com relação ao meu trabalho, né? A gente que trabalha no secular e tem um canal, né, na internet, não é fácil, porque apesar de eu trabalhar por conta, isso, na verdade, para quem pensa que ajuda, atrapalha. Cada dia que eu fico sem trabalhar, na verdade, eu estou sem ter um sustento dentro da minha casa. Então, eu tentei por algumas semanas, né, seguidas, estar gravando vídeo e acabei tendo alguma dificuldade de se manter, né, devido ao fato do sustento mesmo do lar. Então, a partir de hoje, inclusive, Helder, cada vídeo aí que a gente fizer, a gente vai sim pedir ajuda aos seguidores, né, para se inscrever no canal, para fazer parte também do grupo ali seleto, né, de pessoas que pode contribuir também com o canal para a gente conseguir manter, porque a gente sabe que há um preconceito, né, Pastor Helder, de, poxa vida, só pensa em dinheiro, crente só pensa em dinheiro, mas, Helder, não é fácil, né, pastor? A gente Hoje em dia eu costumo dizer que para tudo é necessário dinheiro, né? Eu digo por mim, às vezes minha filha quer brincar, precisa ter um dinheiro para pagar o parque. Às vezes minha filha quer um iogurte, eu preciso do dinheiro para comprar um iogurte, né? Então, assim, são coisas pequenas, mas que precisa de dinheiro, né? Então, assim, infelizmente, né, ao ver de muitas pessoas, é isso que o senhor mesmo falou. Tem muitas pessoas que vai criticar. Aliás, muitas não, poucas. Vai criticar, porque pede, porque isso, porque aquilo. Mas tudo se torna um gasto. Mas uma coisa eu falo para cada um de vocês: dinheiro na mão de cristão se torna bênção. Dinheiro na mão de um servo de Deus se torna recurso para a obra de Deus. É verdade. E é assim, por exemplo, hoje eu já deixei de trabalhar para estar aqui. Então, é um ganho a menos entre 150 e 300 reais por dia que eu parar de trabalhar. É um valor que não entra dentro da minha casa. Então, por isso que eu dei um tempo aí, alguns dias com o canal. Não é fácil. O canal ainda praticamente não é monetizado, né? Pelas poucas views, ainda não é um canal gigante, grande. Então, não há ganhos por enquanto. Então, é isso, né? Justificando aí para o pessoal por que a gente deu uma sumida, enfim. Helder, para iniciar, né? Conta um pouquinho da sua história, depois a gente vai voltar ao tema, né? A gente fez a introdução, mas muitos não conhecem a história do pastor, né? Que é um ex-travesti, para quem não sabe. E muitos não conhecem. Na verdade, ele já veio aqui, né, pastor? Já fez uma live com a gente, contou o testemunho, mas sempre tem gente nova no canal e que não conhece a sua história. E conta um resumo, né, básico aí de como foi a sua vida, de onde você veio, e aí a gente já faz a conexão aí com esse tema da reintegração, como foi a sua reintegração na sociedade, a aceitação da igreja, enfim. E depois a gente também vai querer saber de algum preconceito que você tenha sofrido nesse momento, né, onde você estava entrando na igreja, iniciando, né, nos caminhos do Senhor. Conta pra gente, primeiramente, a sua história, um pouquinho aí, em resumo, da sua história, para a gente continuar. O meu nome é Helder Oliveira, né? Nós temos um canal aqui no YouTube, na plataforma.
por nome Helder Oliveira Lucineide Santos, que é minha esposa. No canal a gente propaga a mensagem de Cristo, o verdadeiro evangelho, para aquelas pessoas, né, principalmente que um dia esteve, né, aliás, aquelas pessoas que estão na onde um dia eu estive, né, no mundo da homossexualidade, do travestismo. Eu vou dar um resumo aqui, uma pincelada, como dizem, né, certos pregadores. Eu nasci dentro de uma família umbandista, né? Meu pai era umbandista, né, para não falar a palavra macumbeiro, mas ele era umbandista. E quando eu nasci, o meu pai ele me apadrinhou duas entidades da Umbanda, do inferno, né? Entidades malignas, Caboclo Jurema e Caboclo Boiadeiro. E até os meus 5 anos de idade, eu fiquei com meu pai. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou viúva, e a gente foi morar sozinho, né? Minha mãe encontrou um padrasto, e esse padrasto muito me humilhou minha mãe, batia na gente, e eu falava que quando eu crescesse, evangelista Cléubis, eu iria matar ele. Eu olhava no olho dele e eu dizia, quando eu crescer, eu vou te matar. Aproveita enquanto eu sou criança. E nisso ele me batia ainda mais, né? Mas graças a Deus não foi necessário eu fazer isso, porque com 14 anos de idade, os tempos se passaram, né? Eu presenciei a última agressão física dele para com a minha mãe, e eu fugi da minha casa. Foi quando eu entrei no travestismo, né? A homossexualidade eu conheci aos 10 anos, então o travestismo foi aos 14, quando eu saí de casa, e aí eu já mergulhei fundo nessa aventura. Aos meus 14 anos, eu comecei a travestir e a prostituir, né? Então, eu larguei meus estudos, eu larguei a minha vida, eu larguei os meus objetivos que eu tinha como um ser humano normal, né? Para ir mergulhar nessas aventuras. E eu visitei, morei, residi em muitos estados do Brasil. Só não saí do Brasil por conta de medo, porque aqui no Brasil já a vida de um travesti é difícil, é doído e é sofrido, imagina fora do Brasil, né? Então, assim, eu tive muito medo de sair do Brasil. Então, eu permaneci aqui. E até os meus 19 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, prostituindo, servindo, oferecendo e sacrificando, né? Rituais, manjares e momentos às entidades do inferno. Foi quando me levaram cativo, né, a um presídio, que eu queria já deixar esta palavra para os irmãos, em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, que diz que a mão do Senhor levou-me em espírito a um vale de ossos secos, né? Ezequiel, capítulo 37. E no versículo 2, vamos notar algo impressionante, que Ezequiel, ele não teve iniciativa em andar aquele vale, porque a palavra diz, ele me fez andar sobre o vale. O Senhor fez ele andar ali naquele lugar. E eu costumo exemplificar de mim mesmo que o presídio, as penitenciárias, nós estamos conversando sobre reintegração, né? Então, eu quero dizer aqui que o presídio, as penitenciárias, têm sido exemplificado por mim como o Vale de Ossos Secos. São ali que o diabo jogou homens, mulheres e até jovens, né, cativos, presos, né, erraram, cometeram seus crimes, estão pagando por cada um deles, sim, mas cometeram por influência do diabo, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Como o irmão falou, destruir, roubar casa, roubar casamento, roubar nossa vida, roubar tudo aquilo que você conseguiu e construiu, né? Então, assim, eu fui, sim, preso aos meus 19 anos por roubar um cliente na rua de prostituição. Então, ali, eu fui para dentro do cativo, para dentro do cativeiro, por quê? Porque a minha ignorância era muito grande e eu não tinha uma humildade de escutar os servos de Deus. Então, ali naquele lugar, eu passei 2 anos e 4 meses, 2 anos e 4 meses para ouvir a voz de Deus. Depois que eu ouvi a voz do Senhor, eu tive ali uma preparação, uma experiência com Deus. Mas tudo isso na minha vida durou 3 anos, né? Então, assim, saí do presídio, Deus limpou minha ficha, Deus limpou minha história, Deus limpou totalmente tudo quanto o meu velho homem havia feito, tanto é que quando eu recebi a minha condena de 14 anos, 4 meses e 7 dias, na lei de 2/5 por sequestro, seguida de 157, porte ilegal de arma restrita,
formação de quadrilha, qualificação de menor, extorsão. Eu não aceitei aquela condena na minha vida, porque eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha me batizado, eu já tinha feito um desafio com Deus. Então, aquela condena não era minha, não me pertencia, e sim ao velho homem. Então, eu ofereci a Deus e pedi ao Senhor que me tirasse dali. Então, todo aquele procedimento durou 3 anos, foram 3 anos da minha vida que eu não esqueci, foram 3 anos da minha vida que eu refleti ali naquele lugar, e foram 3 anos da minha vida que me trouxeram para próximo, para perto do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, esse Hélder Oliveira, hoje ele é um Hélder Oliveira totalmente diferente, totalmente transformado e totalmente satisfeito. Por quê? Porque pelo quanto eu passei no mundo, tanto da homossexualidade, do travestismo, da marginalidade, da magia negra, nada o quanto eu consegui lá no mundo, financeiramente, né, preenche o que eu consegui aqui agora na presença de Deus. Hoje eu não posso ser uma pessoa que tem uma classe social financeiramente bem na sociedade, mas eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu tenho um ministério ao qual Deus me confiou. Então, esse Hélder Oliveira sou eu, que renunciou à homossexualidade, que renunciou às mentiras e que renunciou o mundo, né? A palavra diz em Romanos, se eu não me engano, 12:2, né? Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, para saber qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus sobre a tua vida, a minha vida. Amém, meu querido. E como foi o primeiro impacto da sua entrada na igreja? Você chegou a entrar na igreja travestido, passou por esse período, foi assim uma mudança em partes, né? Ou foi uma mudança radical de uma hora para outra? Você frequentou algum tempo a igreja para ir se transformando? Como foi isso e como foi a aceitação da igreja, das pessoas? Conte alguma experiência que você diga assim, de pessoas que não aceitavam a sua chegada ou lhe trataram mal. Você passou por algum preconceito durante essa transição, durante essa transformação? A primeira, eu quero deixar claro que eu aceitei a Jesus dentro da cadeia, né? Ali quando eu estava preso. Então, eu aceitei a Jesus pelo emocionalismo, de não ter para onde recorrer e por estar passando ali situações bastante difíceis, né? Então, assim, quando eu aceitei a Jesus, eu passei a frequentar a igreja que havia ali, por um pastor que era de uma igreja lá de Goiânia, e fazia os cultos ali 2 vezes na semana, dia de sábado e dia de quinta-feira, né? E sempre eu estava nos cultos. E esse pastor cuidava de mim, me ensinava, discipulava, até quando eu tive a minha experiência com Deus. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu não estou contente com as tuas atitudes, né? Por 3 vezes eu ouvi esta palavra e eu pedi uma confirmação se de fato era o Senhor que estava falando comigo. Porque eu também tinha experiências, né? Com a Umbanda, com as entidades, de conversar. Então, assim, eu queria saber de onde era aquela voz, né? Porque eu acordei às 3 horas da manhã e eu passei a ouvir por mais 2 vezes, completando as 3 ao meu ouvido. Eu não estou contente com as tuas atitudes. E eu abri a Bíblia e falei bem assim, Senhor, se foi o Senhor vai provar, o Senhor vai confirmar aqui na tua palavra. E eu abri em Coríntios, que diz que os assassinos, os idólatras, os fornicadores, os feiticeiros, os avarentos, os bêbados, os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. A partir daquele momento, aquela palavra tornou-se uma confirmação para mim, uma verdade, né? Parece que todas as escamas caíram dos meus olhos e eu tomei uma decisão para Cristo. Eu falei, eu quero cortar o meu cabelo. Sendo assim, no dia seguinte, eu procurei o pastor, cortei o meu cabelo, né? E eu fiz um voto com Cristo, que se Deus mudasse por completo o meu quadro ali naquele lugar, eu não mais sairia da presença dele, mas sim permaneceria até o último dia da minha vida. E Deus fez, né, o que eu havia pedido. Deus mudou o meu quadro, Deus me tirou dali, Deus
derrubou por terra todos os artigos que eu estava respondendo, né? Então, assim, Deus me colocou dentro de um lugar que era próprio para reeducandos que estava querendo mudar de vida. Eu fui para um bloco de respeito e lá eu comecei a trabalhar. Olha só, nunca tinha um trabalho na minha vida, né? Para não dizer que eu trabalhei na minha vida, quando eu era criança, eu vendia bombons, chocolate, house, essas balinhas nas ruas, junto com a minha mãe, né? Mas, assim, nunca tive uma profissão, né? Então, assim, lá dentro da cadeia, depois de tantos anos no mundo da homossexualidade, do transvestismo e da marginalidade, eu fui procurar me reinteragir, né, dentro do meio social. Ali eu comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa de dobrar roupa, tinha uma meta todo dia, e eu ganhava remuneração de pena. Ganhei remuneração de pena, bom comportamento, e eu consegui sair ali daquele lugar, graças ao Senhor Jesus Cristo. Então, assim, quando eu saí de lá, evangelista, eu vim para minha cidade. Por quê? Porque a minha mãe, ela faleceu, né? Então, assim, quando a minha mãe faleceu, dias depois de eu sair da penitenciária, o Espírito Santo, ele me convenceu a fazer algo que eu não queria fazer, pensando que eu estava fazendo porque eu estava querendo. Algo que eu digo hoje, que não tem como eu enfiar Jesus Cristo goela abaixo na vida de qualquer pessoa. Isso é impossível. O senhor pode pregar, eu posso pregar, nós podemos fazer a nossa parte, mas convencer aquele ser humano, somente o Espírito Santo. E o Espírito Santo me convenceu a vir até a minha cidade, né? Durante quase 12 anos na prostituição, eu voltei uma única vez para ver a minha mãe, e nesse período eu demorei um dia. Cheguei de manhã e retornei ao outro estado que eu estava na madrugada, né? Então, assim, nunca eu tive, assim, um gostar da minha cidade, pelo fato de eu ter presenciado e vivido muitas humilhações, né, aqui dentro da minha cidade. Então, assim, quando eu cheguei aqui na minha cidade, né, eu cheguei aqui 4 horas da tarde, minha mãe tinha falecido há uma semana atrás, o meu percurso de Goiânia até Porto Velho demorou 3 dias e 3 noites, de ônibus. O diabo, ele me deu somente R$100 durante todo o tempo que eu trabalhei para ele, para mim comer na estrada, né, em 380 a minha passagem. E eu costumo dizer, irmãos, que o diabo, o que ele dá com uma mão, ele tira com a outra. E quando eu cheguei aqui, eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui nesta cidade? Se durante a vida da minha mãe, eu não vinha, eu não estava aqui. E agora, depois dela morta, eu estou aqui. Minha mãe havia deixado uma casa, esta que eu moro agora, né? Ela é herança. Eu não tenho só eu de filha, mas 2. E quando eu cheguei aqui, meus irmãos estavam com a família paterna, né? Que o pai deles morreram também. E quando eu cheguei aqui, a família deles vieram até aqui me expulsar, falando que esta casa não era minha, que esta casa não pertencia a mim, que esta casa era deles e que era para mim voltar pro buraco da onde eu havia saído, né? Eu olhei para elas, para eles, e eu disse bem assim, vocês dizem isso porque não sabem da onde foi o buraco que eu saí. Vocês não conhecem a minha vida, vocês não conhecem a minha história, e vocês não conhecem o que eu passei, né? Até então eu vou ficar aqui, porque a lei me permite ficar aqui, porque eu sou o herdeiro da minha mãe também, e o filho mais velho dela. Então, por mais que vocês não queiram, vocês vão ter que aceitar. Mas a minha vontade não era ficar aqui, tanto é que eu não encontrei trégua e nem paz, né? Até as 3 horas da manhã, minha mala ainda estava muito arrumada, não tinha desfeito a minha mala. Eu falei, eu vou voltar pelo caminho que eu vim, e eu vou me afundar neste luto, né? Eu vou me afundar na depressão, vou afundar na solidão e vou voltar para o mundo horrível que eu estava, né? Este era o meu pensamento. Quando deu 4 horas da manhã, eu não encontrei paz, né? Eu fui à rua de prostituição aqui, que tem os travestis, que eu conheço. E ali eu cheguei com eles e conversei. Meu cabelo já estava cortado, eu já estava com trajes masculinos, né? E neste momento eles ficaram perplexos, né? Nossa, o que aconteceu? Você está na igreja? Eu falei, não, eu aceitei Jesus dentro da cadeia, porém, a minha mãe morreu e eu voltei, eu estou sem uma direção, mas eu quero voltar para onde eu estava, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui.
E nesse período, irmãos, que eu estava conversando com os transexuais na rua de prostituição, chega alguns carros evangelizando os mesmos, travestis ali naquele lugar, com água, suco e sopa, e a palavra de Deus. Por isso eu digo que o maravilhoso, importante é o evangelismo nas ruas de prostituição, ou aonde que quer que seja, pode ser em Boca de Fumo, em Sarjeta, mas é importante o ir falar de Jesus. E ali naquele momento eu chamo eles para falar do meu testemunho. Eu falo meu testemunho ali para eles, que eu estou conturbado, que eu estou atribulado e que eu queria voltar. Irmão, era quase 5 horas da manhã, eles poderiam ter dito, olha, irmão, que belo o seu testemunho, né? Que impactante a tua vida. Amanhã a gente pode entrar em contato com você, porque a gente já fez já o que a gente tinha que fazer hoje, né? Então a gente tem a nossa casa, tem a nossa família, tem as nossas esposas, mas não, irmãos, eles não colocaram empecilho. Eles me colocaram dentro do carro, procuraram a minha casa, oraram por mim, e eu encontrei uma paz de espírito e eu dormi. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, o pastor estava na minha porta. O pastor não estava com eles no dia anterior, naquela madrugada, em que eles me encontraram. O pastor estava na casa deles, intercedendo, né, pelaquela equipe missionária. Mas no dia seguinte, o pastor veio até a minha casa. E eu não estava esperando ninguém, né? Ninguém sabia que eu estava aqui, exceto aquelas pessoas. E aí o pastor vai se apresentar para mim, dizendo, eu sou o pastor tal, da igreja tal, fulano de tal, e eu vim aqui para te ajudar. Se você me permitir, eu trouxe aqui uma oferta para você, trouxe aqui uma cesta básica e trouxe aqui um chip, né, de Porto Velho aqui do Prefixo 69, porque eu preciso falar com você. Os dias de culto vai ser tal dia. Eu vou vir lhe buscar com a minha esposa e eu vou estar colocando você dentro, né, de uma reintegração para você aprender como é que se anda, como é que se veste, como é que se fala, como é que se porta. Esse pastor me ensinou os jeitos masculinos novamente serem restabilizados na minha vida, sabe? Ele falou bem assim, Pedro foi conhecido por 3 características. Ele andava que nem Jesus, ele falava que nem Jesus, e ele se vestia que nem Jesus. Então, você tem que ter essas características. Então, esse pastor, ele me ajudou, ele foi um socorro bem presente. Aí, quando eu piso o meu pé na igreja, pela primeira vez lá nesta igreja, os irmãos que não entendiam o que estava se passando comigo, eles começaram a se questionarem, né? Nossa, o irmão, olha só o tamanho das nádegas dele. Nossa, o irmão tá com 2 brincos. Nossa, o irmão assim. Irmão, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com 2 brincos na orelha, um boné barreta, blusão da Barcelona original e uma bermuda da Lacoste. As minhas nádegas têm 4 litros de silicone. Pastor Flávio Amaral está na luta para conseguir, pelo SUS, uma cirurgia, né? Para a gente conseguir retirar aí. A minha região do tórax também tem silicone, né? E são grandes. Então, assim, marca na roupa. E as pessoas que viam, né, não disfarçavam os olhares questionadores. Teve uma vez que o pastor chamou a atenção de todos no culto, né, concernente à minha pessoa, dizendo, olha, o irmão Helder, ele teve uma vida muito triste no mundo da homossexualidade. Ele é uma pessoa como cada um de nós. Eu peço a cada um aqui que está conosco, nesta congregação, que quando o irmão entrar, por favor, não fique olhando para ele dos pés à cabeça, vão lá, abracem ele, apertem a mão dele, vejam o que ele está precisando, né? Então, depois dessa puxada de orelha, né, pelo próprio pastor, porque ele viu que eu estava constrangido, foi que a igreja veio dar um pouquinho, assim, uma trégua para mim, né? Então, assim, foi difícil os primeiros dias ali naquele lugar, até porque existiam pessoas que falavam, ele não vai permanecer muito tempo, ele não vai permanecer firme, porque este mundo é um mundo que é difícil se libertar, né? Porque eu conheço fulano de tal, eu conheço ciclano de tal, que até hoje está nessa vida, já veio para a igreja, já saiu,
já foi embora, outros morreram, né? Então, assim, existe uma dificuldade na credibilidade, até mesmo dos cristãos, para aqueles que saíram da homossexualidade continuar firme, né? Mas graças a Deus eu tive esse pastor, né, que é o anjo da igreja, simbologicamente, a voz em todo o templo, que me deu essa ajuda, que caminhou comigo, que me ensinou e que esteve comigo nos momentos mais difíceis do meu procedimento de libertação. Então, assim, foram muitas as pessoas que me criticaram, que não acreditaram na minha mudança, na minha transformação, né? O pastor quase não me deixava sozinho dentro de casa, ele praticamente me deixava só no horário de dormir, ele já me deixava aqui umas meia-noite, por aí, e quando dava umas 8, 9 da manhã, ele já estava aqui na minha porta para me buscar. Nesse período, ficávamos conversando, ele, a esposa dele, eles me ensinaram muito. Hoje, assim, eu falo nos vídeos que este casal, eles foram um socorro bem presente na minha vida, né? Até porque eu não permaneci muito tempo nesse ministério, né? Conforme tantos olhares questionadores, vários preconceitos dos próprios irmãos na igreja, eu me senti muito desconfortável ali naquele lugar e eu pedi a Deus uma direção. Foi quando Deus enviou missionários de Guajará-Mirim e eu fui lá para Guajará-Mirim e lá Deus mudou por completo o meu quadro de vida. Guajará-Mirim é um município aqui do estado de Rondônia. Pastor Flávio Amaral, tá aí online, olha aí. Glória a Deus. Abraço, Pastor Flávio. A gente te ama. Então, o que eu digo é o seguinte, Pastor Helder. Antes a igreja erre por acreditar do que erre por não acreditar na transformação de alguém. Talvez possa ser que eu acredite na transformação de alguém que não é liberto e não vai ser liberto, e talvez nem queira ser liberto, e alguém diga para mim, olha, tá vendo aí? Você errou, eu estava certo. Eu apostei que ele não daria certo, eu apostei que ela iria dar problema na igreja, eu apostei que não seria liberto e que não queria ser. Eu digo, graças a Deus que eu errei acreditando. É um erro melhor, porque quando a gente decide por não acreditar na transformação de uma pessoa, muitas vezes essa pessoa ela não consegue se reintegrar na igreja e na sociedade, porque ela diz, ninguém acredita em mim, como é que eu vou acreditar? Então a pessoa ela acaba tomando aquela incredulidade das pessoas para ela. Então é muito importante que a gente abrace e diga, eu acredito em você, eu acredito na sua transformação, eu acredito que Deus vai fazer um milagre. Nós temos que acreditar. O papel da igreja é acreditar e lutar pelo ser humano, lutar pela transformação, seja da prostituta, do homossexual, seja do bêbado, do viciado, do drogado, seja de quem for. A igreja precisa acreditar com todas as forças. E se nós errarmos acreditando, glória a Deus, a nossa parte foi feita. O pastor Flávio, que está aí com a gente online, né, sabe disso. Ele com certeza erra acreditando em muita gente. Traições, perseguições, pessoas que ele ajuda, depois vai lá e calunia, né, enfim. E faz parte. Infelizmente, faz parte nós errarmos acreditando. Nós não somos Deus. Nós vamos, infelizmente, muitas vezes acreditar que aquela pessoa tem a vontade, né, de mudança e, no final das contas, ela fracassa, falha, né? Alguns, por exemplo, há o caso da Ana Holder, né, que ela não permaneceu nos caminhos do Senhor e muitos pastores são acusados. Olha o que vocês fizeram, colocaram a pessoa dessa no altar. Irmãos, entendam uma coisa, a igreja tem um papel de acreditar, de lutar, de abrir as portas, e se essa pessoa depois escolher voltar para trás, aí já não é culpa da igreja. A culpa não é minha, a culpa não é sua. O que nós temos que fazer com aqueles que estão tentando sair do mundo é abraçar, lutar. Opa, peraí, Deus deu um ministério para essa pessoa que saiu do mundo das drogas.
Pô, você já pensou, pastor Helder, em dizer assim, não vamos dar oportunidade para esse irmão, não, porque vai que volta depois para o mundo das drogas? Não é, isso não é um problema nosso. Se lá na frente essa pessoa não conseguir, vamos lutar por ela de novo. E vamos tentar reintegrar essa pessoa novamente. Vamos lutar incessantemente para que essa pessoa se afirme nos caminhos do Senhor. Caiu? Não julgue, não. Vai lá, pegue pela mão, fala, venha cá. Assim como Jesus fez com Pedro, né? Já pensou se Jesus olhasse para Pedro quando duvidou e afundou, estava se afogando, né? Jesus olhasse com os olhos para ele e dissesse assim, fracassou, deixa afogar. Né, pastor Helder? Jesus não fez isso, né? Quando Pedro fracassou em sua fé, Jesus foi e estendeu a mão. Quando nós olhamos para a prostituta, ninguém acreditou nela, né? A mulher prostituta, onde todo o povo estava ali pela lei para apedrejá-la, Jesus foi lá e disse, olha, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Porque nós temos a mania de achar que só essa geração de crentes é que é julgadora e tem dificuldade de receber o pecador. Negativo. A igreja lá de trás, a igreja primitiva que é tão idolatrada, ela também tinha essa dificuldade. Tiveram dificuldade de receber Paulo. Todo mundo tremia de medo de Paulo. Deus o livre. Paulo, o assassino, o matador. Alguém queria ficar perto de Paulo? Os crentes também não queriam, não. Deus teve que falar com o povo, se apresentar para o povo, mostrar a mudança que ele estava realmente fazendo na vida de Paulo, para Paulo ser aceito. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque o próprio Ananias, né, questionou com Deus, né? Ou seja, Deus delegou uma ordem para Ananias, vai, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas, Senhor, será que a gente está falando da mesma pessoa? Este homem tem em tuas mãos uma carta, uma autorização para nos prender e até mesmo nos matar se reagirmos, né? Então, será que é a mesma pessoa? Ou seja, mesmo diante do Senhor, nosso Deus, falando com Ananias, Ananias ainda questionou, dizendo, será que é ele mesmo? Exatamente. Inclusive, essa reintegração com aquele que cai, Paulo mesmo teve um preconceito, né, contra um dos seus obreiros que foi à missão e no meio da missão desistiu, voltou para trás e Paulo disse, olha, eu não quero mais saber desse cidadão andando comigo. E lá na frente a gente vê que ele deu a volta por cima, né, e voltou às missões. Quer dizer, a igreja, ela sempre teve dificuldade desde lá de trás de aceitar o pecador e de acreditar na mudança de vida do indivíduo. Lamentavelmente, isso não é de hoje, né? E a segunda observação que eu trago pelo testemunho do irmão é a importância da igreja. Veja que os pastores são tão julgados, as igrejas são tão julgadas, né, pela sua própria existência, como se dizendo assim, que não se é necessário mais hoje, pastores ou igreja. E veja que se não fosse um pastor de verdade, tê-lo abordado e cuidado de você como alma, você não estaria aqui hoje. Com certeza. Assim, a necessidade extrema da igreja como corpo, né, existente, da igreja instituição, como forma de organização, é necessária a igreja. E é necessário acreditarmos também na reintegração, agora eu vou dar risada, né? Dos próprios falsos pastores que, em nome de Jesus, vão se converter, porque nós estamos sim vivendo em uma geração difícil de acreditar que ainda exista homens de Deus como esse. Eu estava dizendo Eu estava dizendo num vídeo, evangelista, referente a essa situação mesmo que o senhor falou. Antigamente, as reuniões das congregações, dessas grandes igrejas, né, era ali tratado quantas almas se renderam, quantos batismos, né, quantas pessoas, quantas vidas vocês ganharam, né? Antigamente a conversa era essa, a ser tratada nas reuniões, nas assembleias, né, nas reuniões. Agora não, agora as conversas quanto lucrou a igreja, quanto deu o congresso,
quanto entrou de dízimo, quanto entrou de oferta. Ou seja, existe, não quero generalizar, mas existe pastores que estão assim, né? Que já perderam totalmente a credibilidade nas almas, nas vidas, no real propósito do que Jesus veio fazer na terra, e estão agora elevando seus corações ao financeiro, ao que as ovelhas podem oferecer. A Bíblia diz, né, pastor Helder, que há 7.000 que não se prostraram. Nós precisamos voltar a acreditar no corpo de Cristo. Nós precisamos voltar a acreditar na igreja, que Deus é capaz de trazer um avivamento. É possível, e eu creio. E assim, nós não devemos abrir mão de acreditar que Deus está levantando um povo. Deus está levantando pessoas com uma visão verdadeira de reino dos céus. Eu acredito nisso. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui com o pastor. Você não estaria aqui comigo. Nós não estaríamos online, porque eu acredito que eu, você, o pastor Flávio e tantos outros, né, o meu pastor, graças a Deus, né, o Adilson, um homem de Deus, servo do Senhor, eu acredito plenamente que nós fazemos parte desses 7.000 que não se prostraram. Assim como Elias estava pessimista, não acreditando que houvesse ainda alguém que fizesse parte, né, daqueles que enfrentavam Acabe, enfrentavam Jezabel, que servissem verdadeiramente a Deus. E Deus disse, olha, você está enganado, Elias. Há 7.000 que não se prostraram. E eu acredito plenamente nessa igreja, na igreja de hoje, apesar de tantas provações, de tantos escândalos aí que nós vemos em sites de fofocas, etc, etc, que eu evito, inclusive, até visitar, porque eu não quero nem saber o que está acontecendo, né? Mas Deus, ele há de ter misericórdia, irmão. Eu creio no avivamento da igreja. Eu creio na reintegração até mesmo do falso crente no corpo de Cristo. Eu creio que Deus vai transformar. Deus não vai transformar só o travesti, a prostituta. Não, Deus vai transformar também o falso crente. Eu creio plenamente nisso. E nós temos também que crer na reintegração. O tanto de crente que precisa ser liberto. Como? O tanto de crente que precisa ser liberto ainda. Tanto quanto os homossexuais, né? Tanto quanto as prostitutas. E isso me faz vir à memória o povo que foi livre da mão de Faraó, foi livre da escravidão, foi livre da opressão, mas não foi liberto do Egito. Tipo, eles saíram do Egito, eles estavam livres do Egito, mas o Egito ainda continuava neles. Existe uma diferença entre você estar livre e você estar liberto. Existem muitas pessoas que saíram da homossexualidade, mas o espírito do homossexual ainda permanece dentro desta pessoa. Existem muitas pessoas que já se livraram das drogas, mas o espírito da droga permanece em atormentar esta pessoa dentro dela. Então, eu digo uma coisa de mim mesmo, não está na Bíblia isso. Eu digo, seja livre e seja liberto. Seja livre da opressão e seja liberto da opressão de verdade. Porque uma pessoa liberta, ela vai ter paz de espírito consigo mesma. Ela não vai ter conturbações de espírito, né? Ela não vai ter essas situações frustrantes na sua vida. Então, este é o erro de muitas pessoas, que saem do Egito, mas o Egito permanece neles, assim como o povo que estava ali com Moisés, aquele povo de Deus, né? Que não chegaram a ver a terra prometida, mas a sua futura geração, junto com Josué, né? Então, ali, eles estiveram fora do Egito, mas eles estavam saudade da cebola, eles estavam saudade do alimento, sabe por quê? Porque eles não estavam preparados para passar o propósito de Deus, a opressão, a preparação no deserto, né? Então, assim, muitos querem, no estalar de dedo, estarem bem financeiramente, estarem bem sentimentalmente, estarem bem espiritualmente, mas não sabem que tudo é um processo, né? Há uma escada, há um degrau, que nem você entra numa empresa, você vai começar, vamos supor, limpando o chão.
mas você vai crescer naquela empresa. O patrão, o chefe, a pessoa responsável vai ver o seu desenvolvimento, o seu desempenho e vai promover você aos poucos. Então, a nossa vida, ela é assim. Nós começamos por baixo. Hoje, uma minoria não entende a vida do pastor Flávio Amaral, concernente ao que ele tem, ao que o ministério Libertos por Deus conseguiu. Mas muitas pessoas vão aplaudir somente o momento do pastor Flávio agora, mas não vão analisar a história dele lá atrás, quando ele dormiu na rua, quando ele dormiu na calçada, quando ele passou humilhações com a esposa dele, quando ele morou de favor na casa dos outros, quando ele foi expulso das casas dos outros. Então, se hoje o pastor Flávio tem um lugar que se chama dele, para reclinar a cabeça dele junto com a esposa dele, ele não começou agora, ele não ganhou isso agora, isso já vem já de uma história muito antes, né, de as pessoas entender que tudo ele ganhou agora. Então, se as pessoas entendessem, né, e compreendessem o processo da nossa vida cotidiana em si, né, do dia a dia, as pessoas iriam viver mais em paz uns com os outros, e aquela palavra iria se cumprir. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam sempre em união. É aquela questão, né? Eu lutei muitos anos para que as coisas acontecessem de repente. Né? As pessoas não entendem isso, né? O de repente, ele acontece depois de muita luta, depois de muito trabalho, né? De repente, ele não acontece literalmente de repente, porque não foi de repente. Aos olhos das pessoas, as coisas acontecem de repente, mas há um trabalho, né? Para você alcançar aquilo que aos olhos da sociedade é de repente. Mas é assim, irmão, essa reintegração do indivíduo na sociedade, ela passa, eu acredito que pela igreja, por um período de frieza espiritual e avivamento. A gente estamos em um tempo de frieza espiritual. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo ver a alma, né? As almas, muitas vezes, estão em segundo plano, por causa desse período que a igreja deste século está passando. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, e isso é muito importante dizer, eu ainda tenho um vídeo gravado, não tive tempo ainda de editar para inserir, né, no canal, falando sobre isso, sobre a fase que a igreja primitiva também passou, de muita dificuldade. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente julga demais o início, né, da igreja primitiva, o início. Nós julgamos demais a igreja atual. A gente fala assim, isso não é igreja não, está perdida. Quando a gente olha lá para Atos 2, né, a partir do versículo 40, 42 ali, que a gente vê que eles tinham tudo em comum e tal, e oravam, e jejuavam, e Deus acrescentava as almas, e havia de se acrescentar na igreja, a gente vê aquele avivamento, a gente vê Pedro pregando, 3.000 almas se convertendo, então a gente fala, aqui na igreja, isso de hoje não é mais igreja, isso aqui está perdido, então as pessoas estão desistindo da igreja, em comparação com o início da igreja primitiva. Agora, quando a gente vê Atos 2 e você vê Atos mais adiante, você vai lendo os evangelhos, você percebe que a igreja não permaneceu naquela visão. Você percebe que das 7 igrejas da Ásia, quantas foram aprovadas por Deus? Não é verdade? A grande maioria cachapante foi reprovada por Deus. Deus falava ali para a grande maioria daquelas igrejas, olha, você, para uma dizia, né? Olha, vocês são até caridosos, são até bonzinhos, fazem até obra social, mas tenho contra ti isso. Você vai vendo ali, e não houve quase nenhuma das igrejas aprovadas por Deus, né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que houve sim um esfriamento. Todos os problemas que aconteceu na igreja atual, aconteceu lá naquela igreja primitiva, tanto é que o apóstolo Paulo teve que escrever várias cartas, todas elas corrigindo a igreja, né? Entrou a doutrina dos nicolaítas, entrou uma série de problemas seríssimos, entrou fornicação, entrou tanta coisa na igreja, que se você parar para olhar, você fala, meu Deus, essas igrejas aqui
essa suposta igreja que iniciou, né, na posição, você vai lendo lá, acabou, aquela igreja do Atos 2 ali não permaneceu mais para frente. Pelo contrário, a grande parte delas se autodestruiu. É só você pegar lá o Apocalipse, né, nos primeiros capítulos onde fala sobre as 7 igrejas, você vai ver uma reprovação da parte de Deus. Com exceção de uma igreja ali ou outra, em grande parte ali foi reprovada, ou seja, iniciou bem, mas não terminou bem. Então, essa coisa da gente julgar a igreja atual com base no início da igreja primitiva, que não foi igual no final. Não, não foi. Não foi. Basta ler a Bíblia. A maioria delas, Deus falava, olha, se vocês não se consertar, sem chance. Vocês estão reprovados. Completamente reprovados. Mas eu tenho contra ti. Então, assim, hoje, a igreja brasileira, eu penso que passou por esse período maravilhoso, onde os crentes eram chamados de loucos, né? Loucos varridos, malucos. Nós tínhamos um preconceito por parte da sociedade. Tínhamos ou não tínhamos? Há 40, 50 anos atrás, um crente com a Bíblia debaixo do braço no Brasil era né, chacota. Era aquela coisa do, lá vai o santarrão, o crentão, as irmãs de coque. Só que o que aconteceu? Essa igreja, ela passou por um período de esfriamento. Então, as almas... Apostasia, né? Apostasia. Apostasia. Então, por esse período de apostasia que a igreja passou, houve um esfriamento espiritual. E quando há um esfriamento espiritual, as almas, elas ficam em segundo plano. É por isso que quando uma alma entra na igreja, né, principalmente aqueles que não têm nada para oferecer à igreja, ele não tem dinheiro, ele não tem beleza, ele não tem um perfume, ele entra fedorento dentro da igreja, literalmente. Então, ele não tem nada para oferecer para a igreja, a não ser problema. A igreja, ela tem um problema para abraçar. Ela não tem um dízimo para abraçar, ela não tem um talento, ela não tem alguém bem vestido, ela não tem nada. Ela tem um problema. É um problema que entrou na porta da igreja. Aí, essa igreja que passou por um esfriamento espiritual, ela é incapaz de ver a alma do indivíduo. Porque o que tem ali é só problema, é só dificuldade. Alguém mal cheiroso que entrou pela porta. Né? Então, o que acontece? A igreja, ela precisa voltar ao primeiro amor. Porque essa igreja, Deus está dizendo, eu tenho contra ti. Agora, eu digo mais, pastor Helder, Deus também tem algo contra aqueles que estão desistindo dessa igreja. Está passando por um período de dificuldades, mas que eu creio no avivamento dela, né? Porque nós não temos também a desculpa de desistir de fazer parte desse corpo, que em grande parte, sim, está doente, mas que Deus tem sim um projeto, um plano. Por isso que vai mudar isso. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Efésios, né, no capítulo 6, a partir do verso 10, dizendo assim, exortando, né, aqueles crentes, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Tópico que eu estou falando é concernente a essa situação que o senhor disse. Há pessoas que querem desistir, né, ao olhar, ao ver as falhas e a falta de amor, né? Então, assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que a nossa fé tem que estar firmada em Deus, somente nele, porque é ele quem não erra, é ele quem não falha. O homem, ele erra. O homem, ele pode ser ganancioso, ele pode se corromper, mas Deus não. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo, na força de seu poder, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que vós possais resistir, resistir, não é lutar, é resistir contra as astutas ciladas do diabo, né? Aí ele diz, continua dizendo, por quê? Porque a vossa guerra, a nossa guerra, a tua guerra, a minha guerra, a guerra de todos nós, não é contra a carne e o sangue. Em outras palavras, ele está dizendo que a guerra não era entre a igreja, entre os irmãos, entre eles, mas a guerra era contra as potestades, principados e hostes espirituais do reino da maldade.
Então, ali, Paulo, ele organiza o inferno, né? Ele coloca uma organização dizendo os principados, as hostes e as trevas, né? Uma organização. O inferno, ele tem uma organização, né? Que é delegada a cada uma daquelas entidades para destruir a nossa vida, para tirar o foco, para esfriar a igreja e para colocar contenda entre os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz concernente a esta situação, para depositar a nossa fé somente em Deus, porque em Deus nós não vamos ter decepção, em Deus nós não vamos nos esfriar, em Deus nós não vamos sair da igreja que nós estamos por conta de conversa, de contenda, de conflito, de fofoca, entre outras situações. Exatamente. Mas, assim, o que me faz, assim, ficar meio que chocado é que parece que as pessoas não leram a Bíblia, porque a Bíblia é bem clara, dizendo que nos últimos dias a igreja passaria por tudo isso, né? Que nos últimos dias a igreja, que muitos, né? Não a igreja, porque a igreja é a igreja de Cristo, mas que muitos que estão inseridos na igreja apenas estariam ali com avareza, com, né, apenas desejos que não agradariam a Deus, pessoas avarentas, que só pensariam em si mesmas. Fala também, né, ali em 2 Timóteo, acho que capítulo 4, se não me falha a memória, que, de fato, haveriam muitos, né, que estariam ali com os irmãos por desejo de fazê-los um negócio, né, apenas por dinheiro. Então a gente sabe disso, e a Bíblia é bem clara que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. A Bíblia fala tudo isso, que o amor esfriaria, que muitos apóstolos fariam da igreja um negócio, do povo um negócio, das pessoas um negócio, né? A Bíblia fala sobre tudo isso, mas a Bíblia também diz que, quando a gente vê ali o apóstolo Paulo falando, né, que muitos fariam as coisas de maneira errada, com intenções erradas, mas que o que importava era que o evangelho fosse pregado. Então a gente tem que entender que, naquele dia, Deus ele há de ter um encontro com essas pessoas, Deus há de ter um encontro com estes falsos pastores, com estes falsos líderes que, apesar de, através deles, pessoas estarem sendo curadas, libertas, transformadas, batizadas com o Espírito Santo, apesar de tudo isso, naquele dia Deus vai dizer, não te conheço. Então, assim, apartados de mim. É bem verdade que muitos desses que não estão reintegrando o indivíduo, né, na sociedade, eles não estão fazendo esse papel, muitas vezes, mas, de alguma forma, eles talvez estejam fazendo algo benéfico no reino. E eles vão crescer junto com o trigo. Eles são joio, mas eles vão crescer junto com o trigo. E a Bíblia diz que não há meios de você arrancar o joio do meio do trigo. Se você arrancar o joio, o trigo sai junto. Então, é bem verdade que aquela mensagem onde diz, ai daquele, né? Enfim, que diz Senhor, Senhor, aquele falso profeta que diz assim, diz o Senhor, mas não é Deus que está falando, inclusive também aqueles que estão incluídos naquele versículo, né? Senhor, eu curei. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz maravilhas. Eu. Ele acha que é ele, né? Ele acha que é ele, não foi ele. Foi Deus. Mas Deus vai dizer naquele dia, né? Eu não te conheço. Apesar destas obras. E é só isso que a gente tem que entender. Que muitos fazem a obra, a gente não sabe com qual intenção. A gente não sabe qual é o meio, aonde ele quer chegar fazendo essa obra. Mas o que importa é que aquele dia vai chegar. Né? Aquele grande dia vai chegar. E essas pessoas, elas hão de dar conta. E nós que estamos aqui, você que está aqui assistindo nesse momento, Deus te trouxe aqui. A mensagem de Deus é, vamos fazer a nossa parte. E a árvore que ela não dá fruta, ela vai ser cortada. Então nós temos que ter essa preocupação de ganhar almas para o reino. Esquecer um pouco, né? Das falhas da igreja, das falhas da liderança. Mas o fulano não evangeliza. Mas o ciclano não faz. Mas o pastor fez isso. Mas o pastor deixou de fazer. Mas porque...
Irmãos, nós temos que fazer o nosso papel de forma individual. É eu, evangelista Cleus, é o pastor Helder, é o outro irmãozinho ali, é na individualidade, a salvação individual, e a obra e o galardão também individual. Ninguém aqui vai dividir galardão com o pastor. Ninguém aqui vai dividir galardão com o líder dos irmãos, dos varões, das irmãs lá, do círculo de oração, não. Irmão, a salvação é individual. Faça a obra. É na individualidade. Entrega um folhetinho àquele irmão que está na esquina. Esquece a tua igreja, você não está fazendo a obra, você não está evangelizando, você não está... Irmão, é você. O galardão não vai ser dividido. A salvação não vai ser dividida. Você não vai arrastar ninguém para o céu com você, não. Não vai. Chegando lá, não vai dar para você arrancar as pedrinhas da tua coroa e pôr na do irmão lá, não. É você. Somos nós que temos que fazer a parte. Parar de olhar a falha da igreja, a falha da instituição, a falha do pastor, a falha do... Irmão, é você. Quando nós paramos para ver as falhas do outro, nós paralisamos a nossa vida, nós não conseguimos ir adiante. Nós paramos de fazer a nossa parte, quando a gente fica olhando por irmão que está do lado lá, para o vizinho, para o pastor, para o irmão que caiu. Então, chegou alguém na porta da sua igreja lá, mal cheiroso, mal vestido, seja quem for, irmão, seja um viciado, uma prostituta, um travesti, meu irmão, faça a sua parte. A igreja está errando? A igreja não está recebendo? Receba você. Levanta do seu lugar, vai lá dar um abraço. Levanta do seu lugar, vai lá, conversa com essa pessoa. Manda sentar do seu lado. Mas, irmão, está fedendo, é um mendigo. Põe do seu lado, irmão. Esteja com ele. Marca a visita, vai na casa dele, mas não tem ninguém para ir comigo. Irmão, é na individualidade. Se os outros não querem, faça você. Quantas vezes aqui próximo aqui de casa, tá eu e mais uns 2 ou 3 ali evangelizando na praça. Mas ninguém. Quantas pessoas tem em Maringá? Aqui aproximadamente 30% de evangélicos, uma cidade de aproximadamente 500 mil de pessoas. Então nós temos aqui mais ou menos entre 150 e 200 mil crentes. E a praça central muitas vezes tem 2 ou 3 pregando lá. 2 ou 3 entre 200 mil crentes. Sabe o que é isso? Mas eu não posso olhar para isso aí. A minha parte eu tenho que fazer. Irmão, você está aí? A sua parte você tem que fazer, nem que seja sozinho, não tem ninguém com você. Faça a sua parte, esquece a igreja, irmão. A igreja lá, a igreja é você, irmão. Vai lá e evangeliza. Faz a sua parte, recebe os necessitados na porta da igreja. Se não tiver ninguém lá na tua igreja, diácono, não quiser receber, aquele irmãozinho ali que chegou lá, sujo, né, com a vida desgraçada, vai você, irmão. Vai você e recebe. Porque salvação é individual, obra é individual, galardão é individual. Né, irmão? O senhor falando aí, eu estava analisando uma situação que tem pessoas que entram no meio evangélico, né, na sociedade cristã, não pelo que Jesus é, mas sim pelo que a igreja pode oferecer, né? E eu vi você falando concernente aquelas pessoas que entram para ganhar dinheiro. Aqui na minha cidade, a gente trabalha com um evento, né, evangélico, uma vez por mês, né? Esse evento, ele é documentado, ele é registrado, tanto no cartório, né? A gente abriu até uma associação para atender moradores de rua, homens e mulheres que precisam, né, da reintegração. Então, assim, a gente faz esse trabalho uma vez por mês, ele é uma vigília, né? Um vigilhão. A gente reúne muitas pessoas em um local, mais de 300 pessoas, e adora, ora, pede, clama, né? E, às vezes, nós temos condições com os irmãos, né, de trazer alguns pregadores de fora, cantores de fora. E uma vez eu me recordo, ouvindo o que o senhor estava falando, de um pastor que chegou aqui na nossa residência, e ele veio almoçar conosco, né? E conversa vai, conversa vem, ele falou, eu posso te dar uma opinião, uma opinião, uma crítica construtiva. Aí eu falei, pode. Eu falei, olha, aí ele falou, as datas dos eventos que vocês estão fazendo,
é fora de cogitação, não pode ser nessa data. Por quê? Eu perguntei para ele por quê, ele falou porque não é a data que as pessoas recebem. Olha só a conversa desse pastor. Você tem que fazer a data do evento de vocês, porque dá muitas pessoas, né? Vocês têm que colocar numa data X, começo de mês, que é a data que as pessoas recebem. Por exemplo, dia 5, eu falei, não, peraí, calma, que a nossa conversa já tomou uma aqui que não é de Deus. Irmão, eu não estou fazendo esses eventos em benefício próprio a mim, para arrecadar dinheiro, não. Eu nem gosto de pedir oferta no evento. A gente só pede para custear algumas despesas, que é passagem do pregador, né, uma oferta que às vezes ele não cobra, mas a gente sabe que o pregador tem família, o pregador às vezes tem filho, né, e tem gastos, irmão. Então, assim, a oferta que a gente pede na vigília é para arcar com essas despesas, entendeu? Mas não que eu queira, né, arrecadar dinheiro, não, isso daí é longe da minha pessoa. Ele falou, não, irmão, é só um exemplo e uma opinião que eu estou te dando para você mudar as datas das vigílias de vocês para ser num dia de pagamento que os irmãos têm dinheiro. Então, eu achei isso totalmente insano da parte dele, né? Aí, vendo o senhor comentar sobre essa situação, veio à minha memória, né? Aí eu quis compartilhar com os irmãos aqui. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus, não pelo que Deus vai nos dar, nos abençoar, porque a palavra dele diz que aquele que dá um copo com água, né, não vos será em vão, terá sua recompensa. Mas espera aí, eu não posso dar um copo de água para a pessoa pensando no que Deus vai me dar. Não. A palavra diz que aquele que vir pensando que vai ganhar, já perdeu, né? Ele já perdeu automaticamente. Agora, aquele que vem por amor de mim, né? Já ganhou, entendeu? Que dá sua vida por amor de mim, já ganhou. Então, isso é muito importante deixar aqui ressaltado, que existem muitas pessoas hoje que ingressam no meio evangélico, entram no meio cristão, né, são os intitulados falsos pastores, falsos médicos, aliás, falsos mestres, com as suas falsas revelações. Eu já entrei em igrejas, né, eu já entrei em igrejas que pessoas foram desmascaradas publicamente, né, em igrejas que eu fui ali convidado para ministrar, e no decorrer do culto, as pessoas começavam com aquela situação de que era o Espírito, e o Espírito Santo, ele é santo, e ele não habita no meio de confusão nem de contenda, né? Então, assim, já presenciei fatos assim, de pessoas querer revelar somente os empresários que chegam dentro da igreja, né? Olha, o empresário está visitando a igreja, fulano, Deus manda te dizer assim, 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 assim. O empresário sem conhecimento nenhum, levanta a mão, tá, oferta já R$1.000 ali naquele lugar, entendeu? Aí agora o bêbado entra lá, não é revelado, né? O sujo entra lá, não é revelado. Por quê? Né? Porque, será que ele é diferente do que o empresário? Fisicamente, sim. Aos olhos de muitas pessoas que entram no meio evangélico para ganhar dinheiro, é diferente sim. Por quê? Porque o evangelista Clévis acabou de dizer, eles não têm nada a oferecer, né? Eles não têm o que oferecer ao pastor da igreja, à igreja, a nós. Ao contrário, nós que temos que oferecer para eles esta luz, a Bíblia, a palavra, o encontro, a verdadeira libertação, né? Então, assim, nunca mais esse pastor veio aqui na minha casa, que disse isso, né? Porque eu cortei ele automaticamente, nunca mais ele veio aqui em casa, nunca mais falou comigo, e assim, é uma coisa totalmente fora do normal, né? Eu que faço a obra de Deus, não por dinheiro, mas por amor e satisfação de eu ver as almas, né, satisfeitas, para me ouvir uma situação dessa totalmente fora de cogitação. Por amor, né? Tudo é por amor. O que não for feito por amor, não vai adiante. Tudo que a gente fizer pensando em dinheiro, a gente não faz. Não vai fazer, né?
essa live não está rendendo nenhum tostão, nem para mim, nem para você. Se a gente for pensar em dinheiro, a gente não faz. A gente não fala de Jesus, a gente não evangeliza, a gente não faz nada. Pelo contrário, na verdade, a obra a gente faz é tirar do bolso para fazer. Porque o momento que eu abro mão de um dia de trabalho para ir na praça evangelizar, eu estou doando. A partir do momento que eu passo uma tarde, né, como nós estamos fazendo uma tarde juntos aqui, falando de Jesus, falando do reino, eu estou doando para o reino, eu não estou ganhando, não há o que ganhar. A gente não ganha. A gente está doando, a gente está abrindo mão de um dia onde a gente poderia estar fazendo 1001 outras coisas voltadas a dinheiro e outras coisas, mas nós estamos aqui tratando de um assunto importante para a Igreja de Cristo, que serve tanto a evangelização para o ímpio como a evangelização para o crente, que também precisa de ser evangelizado, porque hoje a igreja está precisando de ser evangelizada. É um fato. E eu sei que quando a gente fala evangelizar crente, pastor Helder, a gente está perdendo a agenda aqui, com certeza. Pessoas que poderiam estar aqui dizendo, eu vou chamar o evangelista Cleves para pregar na minha igreja. Não vai convidar. Não vai convidar. O pastor Helder, vou convidar para ele. Não vai convidar. Agendas, inclusive, que se fecham por uma palavra como essa, que estamos dizendo, crente também precisa ser evangelizado. Por quê? Porque muitas vezes não por culpa desses indivíduos, na verdade, talvez alguns indivíduos, e a gente não está tratando aqui de denominação, pelo amor de Deus, não estamos falando de denominação, estamos falando de indivíduos, né? Indivíduos, entendam isso. Então, há indivíduos que lá na denominação dele ele foi mal ensinado. Ele não foi ensinado corretamente do que é evangelho. E aí, então, ele cresce naquele evangelho, entre aspas, né? Com inúmeros problemas ali no ensinamento que ele teve. E aí, quando ele chega a um determinado ponto, ele permaneceu na igreja, ele faz parte da igreja, mas ele não aprendeu o que de fato é evangelho. E nós estamos em uma geração com tantas igrejas e tantas denominações que eu posso ter a certeza que boa parte dela não sabe o que é evangelho, porque não ensinaram para ela o que é evangelho. E é aquela coisa de herança, né? A herança de um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Então é aquele cidadão que não aprendeu o que é evangelho, aí ele é ungido a pastor, ele é pastor sem entender o que é evangelho. Como que um pastor que não sabe o que é evangelho, porque não ensinaram para ele, pode ensinar o que é o verdadeiro evangelho? Ele não vai conseguir, porque lá de onde ele saiu, não ensinaram para ele o que é evangelho. Então, por exemplo, esse cidadão que chegou em você e que entendeu, né, na concepção dele, que evangelho era também pensar na lucratividade financeira, esse cidadão ele aprendeu com alguém algo errado, né? Ele aprendeu errado. Às vezes não é nem culpa dele, é o que ele aprendeu, é o que ensinaram para ele. Então ele chegou com esse ensinamento errado e aí é aquela herança de pai para filho. Ele pega essa herança que ele trouxe de lá e ele vai passando de um para o outro. Se um dia esse cidadão é um pastor, né? Sim. É um pastor. Se esse pastor ele ungir alguém, esse filho dele vai ser como? Diferente dele? Não pode ser. Esse filho que ele está gerando é igual a ele, porque é a educação que ele dará para esse filho na fé dele. É uma herança que está se distribuindo. Mas é por isso que essa importância de uma live como essa, porque estes crentes estão também aqui, sendo evangelizados. Porque o evangelizado não é só o travesti, não é só a prostituta, não é só... Mas é aquele crente que pensa que está de acordo com o reino, mas ele está fora da casinha. Ele não entende o que é o reino de Deus. Ele não entende o que é o verdadeiro evangelho. Mas você está aqui aprendendo. Deus te colocou aqui para você entender que evangelho é almas. E claro, eu não estou dizendo aqui que nós jamais, que o missionário, o pastor, ele não tenha que ser sustentado. Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que evangelho, o princípio do evangelho não é dinheiro. Esse não é o princípio. Temos que ter o nosso sustento. Claro, temos que ter ofertas para conseguir trabalhar na obra, até porque tudo tem custo, nada de graça. Óbvio,
né? Essa vigília do irmão tinha um custo, né? A vigília que o irmão estava fazendo tinha um custo, tudo tem um custo, tudo, absolutamente tudo. Até o nosso momento que a gente está disponibilizando aqui, tem um custo. A gente pode, sim, contar com a oferta de algum irmão, a ajuda de algum irmão, mas isso não pode ser o ponto central da coisa. Quando eu faço a obra pensando no que eu vou usufruir e ganhar a partir disso, eu já estou decretando o fim dessa obra. Porque a partir da primeira dificuldade que eu sofrer fazendo essa obra, eu já não quero mais. Ah, não, está muito difícil. Ah, não está dando lucro. Não está dando, né? Eu nem sei porque a gente está entrando nessa... Na live nem é relacionada a isso. Não sei por que a gente está entrando nisso, mas talvez porque alguém precisa ouvir, né? Com certeza. E vamos colocar a reintegração do indivíduo na sociedade sempre também o crente. O crente que está fora da direção de Deus. O crente que aprendeu lá atrás a fórmula errada do evangelho. Quando eu ia fazer lição, aqui na fronteira, que a gente mora aqui próximo à Bolívia, né? E sempre a gente está indo por lá. Lá tem um rapaz que sempre quando eu chego lá, ele é ungido alguma coisa. Né? Às vezes assim, eu fico até rindo com a minha esposa. Às vezes assim, eu vou num mês, aí eu volto no outro mês, ele era diácono, aí no outro mês ele já era presbítero, aí no outro mês ele já era pastor, aí quando eu cheguei lá, agora ele já era apóstolo, né? Ele era bispo antes, agora já era apóstolo. Eu falei, pronto, a outra vez quando eu chegar lá, ele vai ser o próprio Jesus, né? Exatamente. Mas assim, né, não só para descontrariar, né, aqui um pouco. Você vai ver o ensinamento da pessoa, eu entrei lá dentro, e nem Santa Ceia, né, ele ministra para as ovelhas, as poucas ovelhas que tem ali, né? Uma palavra de ensinamento, uma palavra de vida, né? A gente não vê frutos ali, né? Mas, assim, é um local que a gente sempre vai lá, né? Ensina, ajuda, né? Mas, assim, eu falo para ele, irmão, tem que ter a Santa Ceia, mas antes da Santa Ceia tem que haver o arrependimento. Examinar, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e tomar do cálice. Porque aquele que tomar do cálice e comer do pão indignamente estará ceando para a sua própria condenação, né? Então, assim, depois que eu falei isso, foi que ele foi lá ter um estudo e tal, para apresentar ali a Santa Ceia, mas não tinha, né? Mas a gente só via o irmão sendo ungido. Por quem? Aí a gente não sabe, né? Aí chegou um irmão lá, chegou um irmão hoje. Aí quando deu amanhã, ele já foi ungido a pastor, né? Então, são coisas assim que o senhor falou, concernente à falta de sabedoria, né? Por falta de conhecimento. É uma herança maldita, de pai espiritual para filho espiritual. É por isso que a igreja está caminhando por um lado difícil. Por quê? Porque esse mês ele é diácono, daí mais um mês ele é presbítero, mais um mês ele é pastor. Claro que ele não é nenhuma dessas funções, ele não é nada, ele não é nenhuma das funções, porque ele não foi preparado para nenhuma delas. Ele está sendo, talvez, porque, sabe por qual razão, né? Às vezes o pastor, até para manter o crente na igreja, separa ele alguma coisa, né? Então, assim, estes serão os futuros destruidores de almas, porque quando eles pegaram a igreja para cuidar dessa igreja, não vai sobrar um. E quem entra na igreja dele, entra para nunca mais querer saber de crente. Então, eu conheço, inclusive, um caso de um que pregava muito bem, sabe? Na minha região. Pregava. E aí um pastor lá pegou e falou, esse camarada aí, você pode pôr ele para ser pastor, que vai ser um arrebento. Esse camarada prega muito. Imagina esse camarada como pastor. Aí separaram esse cidadão aí para ser pastor e não há desastre maior do que foi aquilo ali. Porque tudo que ele fazia era pregar bem. As almas, que entrava, saía. E quem saía não voltava mais. Então, assim, infelizmente, hoje estão se separando pastores, presbíteros, etc., pela oratória, pela beleza, pela aparência, pelo dinheiro, por qualquer coisa, menos por
chamada de Deus. Então, é importante que se tenha chamada de Deus. Para mim não fugir muito do tema do qual nós estamos aqui falando, né? É aí onde entra também aquilo que nós estamos falando. Porque hoje há tanta dificuldade em integrar o indivíduo lá que sai do mundo, né, com a vida miserável, desgraçada, perdida, destruída dentro da igreja. Porque, na verdade, essas pessoas que estão lá, não generalizando de forma alguma, mas muitos desses não foram chamados por Deus para aquela função. Então, ele nunca vai conseguir cuidar de uma alma se ele não tem essa chamada. Deus não chamou, Deus não colocou, Deus não levantou. Então, por isso que de tantas lideranças despreparadas para receber a alma que vem do mundo. Porque eles próprios talvez nem libertos são. Né? A famosa herança maldita espiritual, né? De pai para filho espiritual, é o que está acontecendo. Então, é aquelas milhares de igrejas, né, amontoadas, aonde a maior parte delas não se tem verdadeiros pastores separados e ungidos por Deus. Foram ungidos e separados pelo homem. Unicamente por algum motivo, seja lá qual for. Seja por vaidade, por dinheiro, não sei. Mas que não foram levantados por Deus. Então, por isso que tanta decepção com a igreja. Tantas pessoas decepcionadas com a igreja. Estes que estão tentando se reinserir dentro da igreja, sair do mundo e para lá, muitos não estão conseguindo, porque não estão encontrando uma verdadeira igreja, um verdadeiro pastor. Mas o que eu tenho para dizer para você? Para você que está aqui assistindo, que existe verdadeiras igrejas, que existem sim 7.000 que não se prostraram. Existe. Você não pode desistir de encontrar aquele que deve ser o seu pastor, porque é uma ordem bíblica. Não é verdade? A Bíblia diz: obedecei os seus pastores, os vossos pastores. Né? A Bíblia ordena isso. A Bíblia diz que Deus levantou evangelistas, pastores, diáconos, mestres. Você já viu alguém ser mestre, diácono, pastor em casa, na frente da televisão em um culto online? Não dá. Não tem condições disso. Não existe. A Bíblia, ela prega e ela ensina essa reunião organizacional. Ela ensina. Quando a gente vê lá, quando o apóstolo Paulo se juntava com os crentes, e a Bíblia é bem clara dizendo que eles foram para um cenáculo, né? Estavam reunidos em um cenáculo, e que ali haviam muitas luzes. O que isso significa? Que haviam muitos crentes, né? Era um grande salão, com muitas luzes, simplesmente muitas luzes, porque não era um local pequeno, onde se reuniam muitos crentes. E a Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Este mesmo grupo organizado. Não é, eu vou congregar em casa. Não, isso nunca existiu na Bíblia. O cara fala assim, mas não existia na Bíblia templo. O templo que tinha foi derrubado. Meu filho, tá? Tem que ler a Bíblia. Eles se reuniam todos os dias, sejam em casas, em cenáculos, sejam no pátio do templo. Eles se reuniam. Quando fala lá 7 igrejas, que 7 igrejas eram essas? Grupos que se reuniam de forma organizada, combinada. Entre eles tinham pastores, lideranças, diáconos. Era uma reunião organizada. Tinha pastor, aceite, tinha pastor. A igreja primitiva tinha grupos liderados por pastores, tinha lideranças. Nessa palhaçada que estão querendo criar aí, de cada um por si, Deus para todos. Meu Deus do céu, como é que você vai tirar uma alma do mundo e vai dizer para ele assim, ó, tá aqui, ó, tô pregando o evangelho, tô pregando a palavra, toma a Bíblia na sua mão, vá servir Deus em casa. Como você vai fazer isso? Você acha que esse cidadão tem condições espirituais de sair do mundo e agora congregar em casa? Congregar em casa com quem? Online. Online, essa reunião online é dirigida por quem? Qual é a doutrina que esse cidadão que está pregando online está distribuindo para o povo? Quem é esse? Ali pode estar um falso profeta fazendo um culto online, pode estar qualquer um ali.
Aí, você está entendendo? Não tem condições. Aí o cidadão fala assim, não, mas nós reunimos em grupos sem denominação dentro de casa. Ah, é? Aí ali está um testemunho de Jeová, está um adventista do sétimo dia, está um assembleano. Imagina a confusão. Aí um recebe a palavra nesse culto aí, né? Aí ele fala do batismo do Espírito Santo. Aí está ali um presbiteriano desviado da denominação, que diz que não quer saber. Mas a denominação serve a Deus em grupos. Aí ele já levanta a mão, não, irmão, eu não acredito assim. Nem batismo do Espírito Santo, não, porque eu aprendi que não é assim. Aí já levantou, opa, peraí, mas o culto tem que ser, esse grupo tem que ser no sábado, porque eu aprendi lá na igreja que eu saí, que eu não quero mais congregar lá, que tem que guardar o sábado. Imagina a confusão, pastor Helder, desses grupos que se denominam, né, sem denominação, cada um com uma fé e uma crença diferente, a confusão que isso não vira quando eles tentam servir a Deus em grupos, né, em casa. Aí, se ele diz que ele vai se reunir em grupos com a mesma crença, ele já é uma igreja. Que, apesar de não estar com uma placa, ele é uma igreja. Porque se ele está debaixo de uma doutrina, aquele grupo segue uma doutrina, com certeza alguém tem que dirigir aquela reunião, senão vira uma bagunça. Com certeza tem que ter o pregador, senão vira bagunça. É uma igreja. Aí ele vai se achar melhor porque não tem uma placa na porta do salãozinho que ele está se reunindo lá. Como é que pode isso? Que bagunça é essa? Se a lei manda que o camarada ele tem que, a partir do momento que ele é uma reunião religiosa, a lei do país manda que ele tem que se tornar uma instituição. Isso é lei no país. Então, se o vizinho reclamar que está tendo muito barulho na sua casa com um grupo de 50 pessoas, a polícia vai lá, vai reunir, vai mandar parar o culto. E se isso prosseguir, com certeza as autoridades vão dizer, olha, vocês têm que legalizar essa instituição que vocês estão criando aí. Porque vocês têm que prestar esclarecimentos, né, para o governo, do que entra, do que sai, apesar da igreja não pagar impostos, você tem que prestar esse esclarecimento ao governo de tudo que você faz. Então, essa conversa aí é demoníaca, de que a igreja como instituição tem que acabar, de que o indivíduo tem que ficar lá assistindo o culto online, se reunindo lá no fundo do quintal. Isso não procede. Né? Inclusive, um dos cidadãos aí que saiu de uma denominação aí, famosinho, não vou citar o nome, né? O canal dele tem lá 1 milhão de seguidores, falou que faria cultos online, que instituiu que todo mundo, né? Ele, assim, aconselhou que o povo saísse cada um de suas igrejas e que tá tudo bem. Eu vou fazer um culto online aqui, vocês podem ter certeza que nós vamos congregar juntos. Ele está pelo menos há 2 meses ou 3 aí, sem fazer as supostas reuniões que ele disse que faria. E as almas que ele falou para sair da igreja? Aonde estão? Né? Que ele disse, sai das suas denominações, isso é tudo uma farsa, é a grande Babilônia. Aonde estão as almas que ele mandou sair? Ele vai pagar um preço por isso. Porque os crentes que estão fracos na fé e que estavam reunidos em casa esperando os cultinhos online que ele disse que ia fazer, que o canal dele de oração está parado, não tem mais, né? Porque talvez faltou view, faltou dinheiro, faltou, né? Não entrou, né? O canal não rendeu, o canal que ele criou de oração. Parou. E as almas que ele mandou sair, cada um de suas igrejas, né? Para congregar em casa, sem pastor, sem liderança, né? Aí, para ele, hoje, ele não está nem com essas almas aí. Se alguma pessoa saiu de lá e entrou no adultério, se alguma pessoa saiu da igreja, não teve força para servir a Deus em casa, foi para as drogas, e vai pagar um preço caríssimo por essas almas aí. Que ele mandou sair de cada um de suas denominações e de suas igrejas. E esse cidadão que sai do mundo, que nós estamos falando que tem que ser reintegrado à sociedade, como ele vai ser reintegrado à sociedade e à igreja, se essa igreja está dizendo que tudo que é igreja agora é falso, nada mais existe. Não existe mais igreja verdadeira, não existe mais pastor verdadeiro. Isso não é verdade. Há 7 mil que não se prostraram, e nós não podemos desistir da igreja como organização. Igreja não é um indivíduo, igreja é um povo, não é um indivíduo. É um povo, é um grupo, né? Quando Paulo se referia à igreja, ele se referia a grupos. Ele não se referia
Ele se referia a grupos que se reuniam e que estavam com determinados problemas que precisavam ser resolvidos. Eram os mesmos que se reuniam. É só ler a Bíblia. Agora, quando a gente fala de escândalos, Pastor Helder, a Bíblia lá, a igreja do Velho Testamento, do Novo Testamento, é cheia de escândalos. A gente vê ali os dois cidadãos que morreram por mentir para o Espírito Santo. A gente vê briga entre Paulo e Barnabé, né? A gente vê briga entre obreiros. A gente vê briga de Pedro com Paulo, de Paulo com Pedro. A gente vê desuniões, a gente vê falsas doutrinas entrando dentro do meio do povo. A gente vê um monte de escândalo na Bíblia. Eu estava até conversando concernente a isso, né, com o pastor Flávio Amaral, antes de a gente conversar a live, né, agora, que ele está muito triste, né, com certas coisas que está acontecendo aí. Mas eu falei bem assim, é lícito, né, é lícito que aconteçam os escândalos. O próprio Jesus falou que aconteceriam os escândalos. Mas ai do homem por quem os escândalos vier, né? Então, assim, infelizmente, os escândalos acontecem, mas ai daquelas pessoas por meio de quem vê os escândalos. Mas voltando lá, né, pro nosso assunto de reintegração, eu lembro que tem aqui na divisa, né, do Brasil, a Bolívia, o país ali, e a gente sempre vai lá, e ali tem um centro de recuperação que a gente conhece o pastor, a gente conhece os homens que ali entram, a gente ajuda ali aquele centro de recuperação, a gente sempre está lá presente no que a gente pode para ajudar, ensinar, instruir, né? E eu lembro que uma vez estava eu e a Neide, né, minha esposa, e a gente estava lá nessa cidade, né? Quando a gente se deparou com um morador de rua, para não dizer mendigo, né? Mas um morador de rua. E ele estava muito fedendo mesmo, né? E a gente parou, conversou com ele, né? O nome dele é Francisco, e falou do amor de Jesus, falou se ele queria transformar de vida, mudar de vida, o quadro dele por completo. Contei um pouquinho da minha experiência que eu tive no mundo, né? E o quanto Deus me honrou na terra. E ele ficou assim maravilhado, ele chorou, ele falou que já tentou por outras vezes, né, se reintegrar no meio social, voltar para a presença de Deus, mas ele não encontrou forças, porque o vício de fumar uma pedra era maior do que a vontade dele de estar na casa de Deus, né? Então eu falei bem assim, eu posso te levar para um lugar aqui agora? Não pode ser amanhã, tem que ser agora. Ele falou, pode, para onde é? Eu falei, é para um centro de recuperação. E aí eu estava numa moto, eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa moto, eu coloquei esse homem no nosso meio, eu dirigindo a moto, ele ficou no nosso meio, minha esposa foi atrás. Minha esposa quase vomitou do cheiro, da ânsia, né, que causou nela naquele momento, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, nós não fizemos vídeos, existem coisas que não precisam ser mostradas, né? É que nem, por exemplo, eu vou na rua de prostituição lá com os travestis, eu vou evangelizar eles, quase todas as noites eu tô lá, mas vocês não vão ver no canal aqui eu com os travestis lá, por quê? Porque eu hoje estou liberto, mas eles estão lá na vida da prostituição. Então, para eles, né, pode ser que eu filmando eles ali seja alguma coisa assim, que eu esteja, né, tirando sarro, menosprezando eles. Então, nem tudo tem que ser mostrado, né? Então, quase todos os dias, às noites, eu estou ali na rua de prostituição, levo a palavra de Deus, converso com eles, mas nem tudo eu gravo, filmo e coloco no canal, né? Porque não precisa ser mostrado. Então, assim, levei esse homem lá para o centro de recuperação, e quando ele chegou lá, eu apresentei ele ao pastor. Falei, pastor, este homem, ele estava na rua de prostituição, aliás, estava na rua, e estava morando na rua, e é assim, 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 assim. Ele assinou um documento lá, ele falou que nos próximos 6 meses ele não sairia dali sem autorização, ele não teria um celular, ele não poderia, né, acordar fora de hora, ele teria que acordar no horário, a trabalhar lá dentro, tinha as hortas para cuidar, tinha os negócios lá, as profissões para trabalhar lá dentro, né, no centro de reintegração. Então, assim, ninguém forçou ele a nada, né?
ele aceitou, ele assinou o documento e ele ficou lá o período, né? Hoje o homem está a bênção, né? Graças a Deus, sempre que a gente passa por lá, ele está a bênção, já passou já alguns irmãos que entram no centro de recuperação e passam, né, o seu determinado tempo e período de reintegração social e saem. Esses arrumam emprego, esses constroem família, esses conseguem suas casas, eles olham para o passado assim e vê aquela situação como aprendizado. Mas existem outros também, irmãos, que não conseguem suportar o processo da libertação, da reintegração. No caso, a reintegração, o centro de recuperação, ele não obriga ninguém a ficar ali, fica quem quer. Se no caso a gente levou uma pessoa e ela queira sair no outro dia, ela tem o seu livre-arbítrio de ir embora, ela vai sair. Ou seja, a gente dá ajuda para quem quer ser ajudado. E é bom você ajudar uma pessoa que quer ser ajudado, não é isso? Então, tem pessoas que não vão conseguir. A abstinência vai bater forte, a vontade de fumar pedra, a vontade de fumar maconha, a vontade de cheirar cocaína, a vontade de beber, a vontade de voltar para a prostituição vai falar mais alto do que aquela própria vontade de ser reintegrado no meio social novamente. Eu conheço hoje frutos, né, assim, meu e da minha esposa mesmo, que foram reintegrados hoje no meio social, que vivem uma vida, assim, totalmente, né, diferente da vida que eles viviam. E sempre quando ele nos vê, eles são gratos por quê? Porque nós parou 1 minuto do nosso tempo, 1 hora do nosso tempo. É que nem o evangelista Cleves disse aqui, nós não estamos ganhando aqui neste momento, nesta 1 hora e 36 minutos desta live, nós não estamos tendo recurso nem para pagar a nossa internet aqui, porque para estar ao vivo precisa da internet, não é isso, irmão? Então, assim, mas nós estamos ofertando esse tempo para distribuir a você uma experiência sobre a reintegração de um indivíduo na sociedade, que hoje é difícil ela ser estabelecida. Então, hoje, essas pessoas que foram ajudadas por mim, pela minha esposa, elas nos veem como grandes homens, mulheres de Deus, né? A falar que todo mérito ele é voltado para o Senhor. Mas nós somos o braço de Deus na terra. Nós somos a boca do Senhor na terra. O Senhor não tem braços, olhos, boca física aqui neste lugar. Tem nós. Nós somos a continuidade daquela igreja primitiva, né? Eu costumo dizer, evangelista Cleves, que o tempo de Paulo, o tempo de Silas, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os nossos exemplos bíblicos que nós temos aqui dentro passaram. Eles estão agora descansando, alguns já estão no céu com Deus, outros esperam, né, aí o julgamento, mas nós estamos vivos, e estes princípios, esta missão foi passada a nós, como de nós será passada aos nossos filhos, e dos nossos filhos aos nossos netos, e aos nossos netos aos bisnetos, e até que Jesus venha. Então, o que muda só é os personagens, mas a Bíblia, a palavra, continua sendo a mesma, para a honra e a glória do Senhor. Então, assim, nunca nós vamos hesitar a parar o que nós estamos fazendo para socorrer uma alma, uma vida que esteja necessitado da presença de Deus e do socorro bem presente de Jesus. Nunca. Amém. Acho que a gente estamos aí já para encerrar, né? A bateria do meu celular já está ficando fraca, mas foi muito benéfica essa conversa. Eu encerraria dizendo o seguinte: não desista das almas e não desista da igreja. São duas coisas que nós não podemos desistir, nós temos que acreditar. Erre acreditando. Meu irmão, eu acreditei, meu Deus, eu errei. Eu errei, né? Errei. Pensei que daria certo, deu errado. Acreditei naquela pessoa como alguém que iria se transformar, queria fazer a obra de Deus, foi se tornar meu inimigo. Dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque é melhor errar acreditando do que errar jogando aquela alma fora. Então, assim,
temos que acreditar naquela alma, na transformação. Se a gente errar, eu errei fazendo a minha parte. Eu errei acreditando, mas lutando por aquela alma. Não deu certo. Com Não certeza. quis. Falhou. Não deu, não se converteu. Tudo bem. Ou se tornou um falso crente. Problema dela. Mas nós fazemos a nossa parte. A nossa parte é acreditar, lutar, permanecer, né? Fazer a nossa obra de um evangelista, como lá em Apóstolo fala, né? Que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias dolorosos, dias onde o homem seria amante de si mesmo, seriam homens avarentos, presunçosos. A Bíblia, meu Deus do céu, as pessoas não dizem, é fácil ler a Bíblia, pastor Helder, porque a Bíblia falou tão claro que os últimos dias, nós estamos aí com guerras, rumores de guerras, tudo que está acontecendo aí, a Terceira Guerra Mundial já está aí às portas. Eles estão já ameaçando a Terceira Guerra. Parece que o Biden agora fez um pronunciamento ao vivo, dando, assim, quase uma direta sobre a possibilidade de um conflito global, de um conflito generalizado. Quer dizer, Jesus está às portas, mas os crentes estão decepcionadinhos com a igreja, porque a igreja está fracassando, porque tem muitos falsos pastores e falsos profetas e eu vou parar, eu vou desistir. Irmão, a Bíblia está tão clara, a Bíblia é claríssima. A Bíblia deixou tão claro que tudo isso teria que acontecer, gente. Por que desistir? Olhe para a cruz, né? Olhe para a cruz, caminhando eu vou, por seu sofrer, sacrificar minha alma, enfim, não sei as letras. Vai olhando para a cruz, é a seguinte, irmão. E os crentes estão, né, com a visão para lá e para cá, né? Só preso em site de fofoca, irmão, vamos olhar para as almas. Deposita sua fé no homem, aí o homem peca, cai, se corrompe, vou desviar, vou sair da igreja. Não, irmão, até porque quando a gente chegar no céu, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar em falsas igrejas, sendo pastoreados por falsos pastores, é uma outra história. Eu prefiro lutar, né? No momento que a pessoa ela está numa igreja que ela sabe que é uma falsa igreja com um falso pastor, ela tem que ir em busca, né, de um verdadeiro pastor, de uma verdadeira igreja. Não perfeita, porque não será, mas de uma igreja que ao menos tenta, né? Procura viver dentro da palavra de Deus. Mas assim, irmão, lá em cima não vai ter desculpa, não. Quando a gente encontrar diante de Deus e querer dar uma desculpa, eu deixei, fracassei, falhei, fiquei fraco espiritual por causa disso, disso. Aí Jesus vai dizer, olha, eu fui lá para os meus não me receberam. Qual foi a expectativa de Jesus com a igreja? Jesus, ele veio para o quê? Para os seus. Qual foi a experiência de Deus com a igreja? Péssima, né? Decepcionante. Porque você vai ver Jesus sendo mal recebido, você vai ver Jesus sendo humilhado, você vai ver o povo contra Jesus na maioria das vezes, você vai ver o povo não recebendo a palavra dele, porque ele pregava e a maioria caia fora, e deixava ele falando sozinho. A ponto de Jesus falar, vocês não querem ir embora também? Sobrou, se quiser ir embora também, vai. Tem muitos que falam, evangelista, que Jesus não agradou a todos, né? Diz que é um ditado popular. Eu discordo desse ditado, porque Jesus, ele agradou a todos, sim. Jesus, ele agradou a todo o mundo. Por quê? Porque ele se fez como um sacrifício vivo. Agora, nem todos agradaram a Jesus. Essa é a verdade. Nem todos agradaram a Jesus. O povo idolatra tanto, né? A igreja primitiva. Né? Daí você vai ver Jesus indo para o Getsemane. Quantos ele levou? Quantos foi com ele? 3, né? 3. 3. Foi 3. Quantos ficaram acordados para orar com ele? Nenhum. Aí a gente vem pintando o pau na igreja atual, né? Que a igreja atual não tem crente, que a igreja atual não tem isso, que a igreja atual não sei o quê. Eu vou desistir dessa igreja porque essa igreja não sei o quê. Eu vou desistir desse pastor porque não sei o quê. Mas, irmão, quando a gente olha para a Bíblia, esse povo aí também, aí não senta ali na igreja, você tem 3 gatos pingados na vigília. Ué, na vigília de Jesus foi 3, os 3 dormiu. Não é verdade?
Com certeza. Quando Jesus foi levado à cruz, quanto sobrou desses crentes que a gente idolatra? Porque a igreja é essa igreja aqui que está na Bíblia. A igreja de hoje não é igreja. Quando a gente olha para a igreja que está na Bíblia, quantos tinham lá? Esses aí mesmo que estavam com Jesus, que foi curado por Jesus, que estava nas reuniões de Jesus. Quantos estavam lá quando Jesus estava sendo pregado à cruz lá? Quantos discípulos estavam lá? Nenhum. Qualquer um que fosse pego ali naquele momento iria ser sacrificado junto com ele. Agora, se não fosse Deus levantar José de Arimateia, Nicodemos, para requerer o corpo de Jesus, nem o sepultamento digno teria o corpo do nosso Senhor. Exatamente. O Pedro, o bonzão, né, que ganhou 3.000 almas e depois 5.000, negou Jesus. Veja a igreja que a gente usa para sentar o pau na toalha. Presta atenção. Quando a gente olha nessa igreja lá, detalhadamente, a gente vai ver homens falhos. Quando a gente olha para o Velho Testamento, então, mesma coisa. O homem segundo o coração de Deus, adulterando, matando. Então, hoje a gente olha aí Flor de Lis, né? Que foi presa, que matou, que aprontou. Davi fez a mesma coisa que ela. Né? Matou e adulterou. Aprontou duas coisas juntas, né? Para fugir de um pecado, fez outro pior. Igual, a mesma coisa. Mano. Você vai olhar para a Bíblia no Velho Testamento, você vai ver Moisés matando um cidadão lá. Né? Moisés matou e correu, fugiu. Né? Você vai ver Noé se embriagando, você vai ver né, tantas coisas ali, quando Moisés chegou lá, bateu na rocha. De todo o povo de Israel só entrou 2 na Terra Prometida. Oi, garotinha. Tudo bem? Acabou de acordar. Acorda enjoada, né? Tá certo. Então, povo de Deus, presta atenção que o homem desde sempre foi falho. Você não vai ver ninguém santo na Bíblia. Nenhum santo na Bíblia. Você não vai encontrar. Santo é Deus. Na Bíblia não tem nenhum. Desde o começo também, lá de Mateus até o Apocalipse, você vai ver cada coisa, irmão, de arrepiar, né? Os cabelão. Com certeza. O povo fala muito de escândalo de fofoca, né? Você já leu aquele versículo? Depois você dá uma procurada. Lamentavelmente eu não me preparei para isso, eu não estou aqui com o versículo. Mas fala até de um cidadão que estava que foi assistir uma pregação de Jesus com a roupa de dormir. E lá no meio lá acabou acontecendo um probleminha lá que ele saiu de lá nu, correndo pela rua. Um escândalo gospel, né? Até isso tem lá, acho que no livro de Mateus. Você vai ver tanta da coisa, se você for cascaviar ali na Bíblia, você vai ver tantos escândalos que dá para facilmente ser comparado com o que você assiste hoje. Então, irmãos, vamos olhar para Jesus. Né? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Reintegrar as pessoas que precisam, né, da igreja, que precisam de ser pastoreados, que precisam de ser cuidados, né? E é isso. É isso aí, pastor Helder. Tem mais alguma coisa para encerrar? Eu quero só dizer o que eu disse ontem no canal, eu postei no nosso canal, né? Inclusive, eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, que puderem se inscrever no nosso canal, né? Uma força. Helder Oliveira e Lucineide Santos. Eu postei um vídeo dizendo que nós vamos para Brasília. Nós vamos morar em Brasília, né? Nós vamos erguer aí o Ministério Libertos por Deus. Nós vamos aí pastorear esta igreja, nós vamos aí levantar este templo, nós vamos, já que tantos falam que o Ministério Libertos por Deus não tem uma igreja física, né, porque a igreja somos nós, né, mas nós vamos aí batalhar por essa empreitada, né, juntamente com a minha filha e minha esposa, nós vamos estar aí na cidade do Distrito Federal, e para ficar próximo mais também da minha cirurgia que eu tenho que fazer, nós vamos juntar o útil ao agradável, né. Eu tenho que realizar as 2 cirurgias da região do tórax e das nádegas para retirar o silicone industrial. Então, eu peço também qualquer irmão que puder nos ajudar. Vamos começar do zero em Distrito Federal, Brasília, para a boa obra do Senhor ser realizada na terra. E eu quero dizer para você que congrega, que
cultua, né? É muito importante você congregar, não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja, vá para a igreja, frequente a escola dominical, se a sua igreja tiver. O ensino é muito bom. Eu costumo dizer que aquele que não é apto para aprender, aquele que não senta para aprender, ele não é apto para ensinar, ele não é preparado para ensinar. Então, aprenda, vá para a igreja, congregue. Tá difícil? Vá. Ah, tem fofoqueiro? Vá do mesmo jeito, mas vá com aquele pensamento em Deus, cultua, assiste o louvor, assiste a palavra, se enche da presença de Deus, acabou o culto, vai embora. Não fique na roda de conversa, não fique naquela roda que sempre depois do culto tem, né? Aquelas pessoas ali que se reúnem, nunca vai sair coisa boa ali daquele lugar. Terminou o culto? Vá para sua casa, né? Ore por você e pelos seus. Você que tem uma vida, né, frustrante, você que talvez vai nos assistir ou está nos assistindo, que deseja essa libertação, a libertação dos vícios, a libertação do adultério, a libertação da prostituição, não importa a área de vida que você esteja, que você precisa de libertação. Pecados são pecados. Não existe pecado maior do que o outro, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. A homossexualidade, o vício das drogas, a prostituição, o adultério, o assassinato, o estupro, todos são pecados e precisam ser denunciados, precisam ser excluídos da nossa vida. Então, você que deseja uma libertação, eu te convido a confiar somente em Deus. Procure uma igreja, procure um pastor, não deposite o seu acreditar, a sua fé na pessoa, deposita em Deus, porque Deus ele não vai te decepcionar, Deus ele não vai fechar as portas para você, Deus ele não vai te excluir, pelo ao contrário, Deus ele vai te receber com braços abertos, vai beijar o teu pescoço, vai providenciar roupas novas, sandálias novas e vai colocar um anel no teu dedo. Palavra Lucas capítulo 15, versículo de número 17, quando o filho caiu em si e foi pedir perdão para o pai. O pai não recebeu o filho com bronca, com castigo e nem com menosprezo, né? O pai tinha todo o direito de dar bronca naquele filho, porque ele foi um filho irresponsável, ele foi um filho que gastou tudo quanto ele tinha e ele foi um filho rebelde. Mas o pai, ele estava preocupado com a alma daquele filho dele. E ali naquele momento vamos aprender com aquele pai, que ele abraçou aquele jovem, ele recebeu aquele jovem com amor e, em outras palavras, dizendo, o seu lugar de filho ainda está intacto, você não vai trabalhar para mim, você não vai ser meu funcionário, você vai trabalhar comigo, não para mim, você vai gerenciar o que é seu. Então, em nome de Jesus, não desista daqueles que precisam de você, daqueles que precisam de nós como igreja, porque nós como igreja somos um espelho para os ímpios, para o mundo. Então nós temos que abraçar, nós temos que acreditar, mesmo que esta pessoa caia, mas nós temos que orar, nós temos que abraçar novamente, mesmo que esta pessoa nos traia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ajudamos, nos decepcionamos, mas ajudamos. Então, o papel da igreja é acreditar na reintegração social do indivíduo na sociedade. Então, fica aqui as minhas saudações de paz. Se inscreva no meu canal, por gentileza, estamos quase alcançando a meta de 2.000 inscritos, né? O YouTube ele já está limitando os nossos conteúdos, então nós não podemos esperar pela plataforma estar indicando os nossos vídeos, porque a plataforma não vai fazer isso, mas você vai estar assistindo os nossos conteúdos, deixando like, compartilhando e se inscrevendo e deixando seu feedback. Aceitamos críticas construtivas, né, do que precisa fazer, do que precisa melhorar, do que precisa ser realizado. Então, se você sentir no seu coração, vai lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal e fica aqui as minhas saudações de paz. E o nosso crédito é todo para Deus, porque é Ele quem nos prepara, é Ele quem nos leva a fazer a boa obra. E daqui a alguns dias, até o começo do próximo mês, nós já estaremos em Brasília, e ali vai ser erguido a sede
do Ministério Libertos por Deus, em nome de Jesus Cristo. E aí você vai acompanhando, né, muitas outras novidades por decorrer dos dias e meses no nosso canal. Grande abraço, pastor Cleovis, foi um prazer imenso, tá? Um privilégio muito grande estar aqui pela segunda vez no seu canal, né? Falando do amor de Deus e compartilhando com os demais inscritos a nossa experiência. Estamos à sua disposição e à disposição do reino. Amém, e parabéns aí por levantar esse ministério, porque eu penso da seguinte forma, muitos falam, mas ele não quer colocar a mão e fazer diferente daquilo que ele fala que os outros fazem errado, né? Tipo assim, eu falo muito mal do que os outros fazem errado, mas por que você não vai lá e não faz certo? Então, essa geração que está querendo desistir da igreja como instituição, né? Ele quer ser a igreja ele, né? Eu sou a igreja. Ele quer se isolar. Por que estes não vai lá e faz diferente do que os falsos profetas estão fazendo? Porque é isso que Deus está esperando. Deus, ele não quer fofoqueiros, tagarelas, murmuradores, desistentes. Deus, se ele está te mostrando o que está errado, é para você ir lá e fazer certo. É isso. Aí o que eu fico meio assim, sem entender, é que muitos eles querem falar, mas eles não querem fazer. Vai lá e faz diferente. Ah, não, eu não quero. Deus não me chamou para isso. Ah, então quer dizer que Deus te chamou para ver o que está errado, mas não te chamou para consertar o que está errado. Então, parabéns aí para vocês que estão levantando esse ministério. Levante mesmo e não desistam. Porque já que tem tanto lugar errado, sejam o lugar certo para essas almas. Já que lá eles não recebem, já que lá eles não reintegram, reintegrem esses indivíduos da sociedade, vocês. Deus está nos levantando para isso. Se não tem quem evangeliza, não tem que ficar dizendo que a igreja não está fazendo a sua parte. Eu, como cidadão, tenho que fazer a minha parte, individualmente. Ah, mas tem tanto escândalo, tanto isso, tanto aquilo outro. Eu preciso ser o bom testemunho. Eu preciso provar para a sociedade que ainda existe aqueles que estão na posição e nos caminhos do Senhor. Então é isso que falta. Falta aqueles que se dispõem a fazer diferente. Não aquele Elias que se esconde na caverna e diz, eu quero morrer, porque não tem mais ninguém que possa lutar comigo e vão me matar e eu vou morrer, eu quero morrer. Não, o anjo falou, não, você não vai morrer, não. Sai dessa caverna, meu filho. Porque não é para essa caverna que eu te chamei, não. Grande é a caminhada. Quer dizer, Elias, ele estava olhando para a inexistência de outros igual a ele, porque ele era bom demais, né, o pastor Helder? Ele era muito bom, não tinha ninguém igual a ele. Aí Deus mandou o anjo lá para dar umas esbofeteadas nele e dizer assim, deu 7.000 aí igual a você. Então pode sair daí, levante daí, vai fazer a obra. Esse negócio de você se enfiar na caverna dizendo que quer morrer, que quer se isolar, não funciona, né, pastor? Então, forte abraço aí para você, para sua esposa, para sua filhinha. Que Deus dê vitória para vocês. Em breve a gente se vê novamente aí. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Forte abraço. E obrigado a todos que participaram. Aqui tem Karine Barros, Helder Oliveira, temos a Babi Costa, a esposa dele é Lucineide Santos, temos aqui Flávia Amaral e tantos outros que participaram. Forte abraço para vocês. Até a próxima.